Vamos lá então para gravar. Então estamos aqui hoje, eu e o Rui Ferreira, porque fizemos a leitura conjunta de Kingsbridge, O Amanhecer de uma Nova Era, e que tem 669 páginas. Custou-te a ler ou foi fácil de ler? É assim, o tamanho inicialmente assustou um bocadinho, mas depois a escrita de facto é excelente. Portanto, Não é é? aquelas escritas que está lá para contar a história. Não é uma escrita, não é aquela prosa poética, Não, obviamente, não. mas é uma escrita simples, é muito eficaz, muito sóbria. Quando o livro saiu em Inglaterra, ele deu uma conversa, acho que foi na Waterstones, acho eu. Tu, se tiveres curiosidade, subscreve o canal do YouTube da Waterstones, que é uma livraria enorme inglesa, e eles de vez em quando fazem assim conversas com os escritores. E ele fez uma conversa da casa dele, do escritório dele, sobre este livro, porque é que tinha agora ido outra vez voltado a Kingsbridge e essas coisas todas. E uma das coisas que lhe perguntou, e depois tinham feito perguntas, e ele perguntou, e alguém lhe sugeriu, já nem me lembro quem era o autor, alguém lhe disse: já leu alguma coisa de fulano tal? E ele disse: olha, não li, mas há dias a minha mulher estava a ler e eu perguntei-lhe: então estás a gostar? E ela disse: de início começou bem, mas agora está aqui um bocadinho aborrecido. E ele disse assim: Deus me livre de algum leitor meu achar um livro meu aborrecido. Estás a perceber? Ele foca-se na história e nas personagens. A escrita é uma escrita prática, não tem floreados, não tem nada. Exatamente, a escrita está lá para fazer, para contar a história e para agarrar a história. Ele é um contador, de histórias. Eu não sei, tu já tinhas lido mais alguma coisa do Ken Follett? É sim, foi a primeira vez que li Ken Follett. Curiosamente, o meu irmão é fã do Ken Follett e já me falou várias vezes e até já me enviou agora o livro Pilares da Terra, portanto esta é a prequela da série Kingsbridge. Sim. E vi num vídeo teu que fizeste o convite para a leitura conjunta e ainda bem que aceitei, porque de facto fiquei fã da série. E foi bom porque começaste pelo início da história, não é Exatamente. início, porque eles não seguem uns dos outros, eles têm mais ou menos 200 anos de diferença, acho eu. Há ali um que já é Sim, os Pilares começam no século XII, não é? Sim, no século XII, depois tem o Mundo Sem Fim no século XIV, e eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui os meus pilares. O que o teu irmão tem é aquele que foi editado em 2 edições? É da Presença já, portanto... É esse, ok. Este. O meu é este. O teu é um volume único, não é? É um volume único. Pronto. Que é de temas da atualidade. Esta é da Presença, eles dividiram em dois. Sim, que tem 916 páginas. Os meus Pilares da Terra. Depois, eu chateei-me com essas divisões em 2 volumes. Eu também não percebo muito bem. Chateei-me. Quer dizer, eu percebo. Eu percebo também. Eu percebo também, porque não somos estúpidos. Claro. Mas a desculpa sempre que deram, e eu até fiquei tão enervado que até escrevi para lá, mandei uma mensagem, é que o leitor português se assusta com livros muito grandes e não pega livros muito grandes. E então tens, por exemplo, O Mundo Sem Fim, eu tenho aqui, porque comprei com 50% de desconto. Mas foi, o preço dele é 28 ou 26. Então, nós para lermos um livro, que em Inglaterra tu compras um livro, o livro todo completo por 15 a 20 euros, ou 15 libras, ou uma coisa assim, e tu lês por 50.
irrita-me isto, ainda não li O Mundo Sem Fim por causa disso. Fiquei ali, enquanto for assim, não li. Já os livros do George Martin, os da... Sim, os outros, toda a gente lê 7. Nós temos que ler, comprar 14. Fico chateado com estas coisas. Técnicas de marketing que, na minha opinião, atrapalham a leitura e estragam a leitura. Sim, por isso também, tenho este, mas ainda só tenho o número 1. Mandei vir agora o número 2 nesta promoção que a UC fez agora dos 100%. Exatamente. Depois tenho uma coluna de fogo, que é o último, que que é passado em 1558, é o último da série, e ele diz que para já não tem nada programado para voltar a King's Bridge, mas se vier uma ideia, que possa... Ele escreve muito bem, eu por acaso nunca li nada dos primeiros dele, porque ele começou por escrever livros de espionagem e mais thrillers, não é? Sim, e thrillers, mas tenho, por exemplo, este também, Uma Fortuna Perigosa, que é quase tipo um Downton Abbey ou uma coisa assim, mas gostei bastante também. É uma história só. E dele não tenho mais nada. Qualquer dia vou ler. Eu tenho cá o Triplo também, acho que é o Triplo que se chama, que também é um thriller também. E gostava de ler também um que é A Chave de Rebecca, que tem qualquer coisa a ver com o livro a Rebecca da Daphne du Maurier, sabes, do filme que o Hitchcock fez. Sim. Que dizem que é um plágio de um livro de uma escritora brasileira, da sucessora. Eu li agora esse da escritora brasileira e não achei nada de plágios. Mas pronto. Então esta é a série, tenho aqui toda. Queria ver se lia. Não sei se me aventuro, talvez, mas se calhar ainda vou... ele ainda escreveu um livrinho engraçado agora. Engraçado, quer dizer, eu ainda não li. Comprei agora também. Pois, o homem escreve muito, não é? Foi este pequenino sobre a Notre Dame. Foi agora quando a Notre Dame ardeu, as vendas deste livro foi para ajudar na construção da Notre Dame. Sim. E até porque os Pilares da Terra é a construção de uma catedral, da catedral, não é? Gótica, pelo qual eu sou apaixonado. Eu adoro catedrais góticas. Eu passo horas, se for possível, em catedrais góticas, e cada vez que vou em qualquer sítio, inglesas, então já gosto mesmo. Por isso é um assunto que, se ele estiver ali a falar na construção de um arco ogival e mais não sei o quê, eu estou ali todo a babar, deliciado. Como tu estás de certeza com os carros e os motores e essas coisas todas. Exatamente. Mas tem os seus interesses, não é? De facto. Claro, mas esta série, de facto, é propícia a isso, não é? Porque portanto, nós aqui começamos no século X, não é? Século XI. Sim. Finais do século X, não é? 997 a 1007. Portanto, são 10 anos que acompanham. E temos sempre aquela tripla perspectiva que presumo que ele mantém ao longo da série, que é uma personagem do povo, uma personagem do clero e uma personagem da nobreza. Ele até disse, achei engraçado, porque ele diz assim, houve alguém que lhe perguntou como é que ele escrevia os primeiros episódios, e ele é assim, focas-te numa personagem. Primeiro episódio, essa personagem. Segundo episódio, na mesma personagem, para dar continuidade. Terceiro episódio já é uma personagem nova. Depois, o quarto, podes voltar. Ele explica, ele a falar assim, muito. Ele já tem uma fórmula, não é? Achei-o muito acessível. Não, ele diz, é a maneira do leitor se prender. E nele, o leitor, pelo menos é o que me acontece. E eu sou um leitor de personagens. E agora estive a ler aquele livro. Estive a ler o Sítio do Lugar. Sim, do Norberto Moraes. Sim, exatamente. Um lugar nenhum. E tu, se te apaixonas por alguma personagem, ela morre. É como na Guerra dos Tronos. Não te apaixones porque já sabes que vais levá-las. Por acaso, na Guerra dos Tronos, a personagem que eu mais gostava era o anão. Que foi até ao fim. Foi até ao fim. Foi dos poucos, exato.
E eu gostei da história, do Sítio do Lugar Nenhum, gostei da história, mas ficou aquela coisa, estás a perceber? Ficou aquela coisa, a Cristina, que fez é verdade, temos que falar da Cristina, que a Cristina fez a leitura em conjunto connosco, ela é que não quer estar nas luzes dos holofotes, qualquer dia tenho que a convencer. Porque ela faz parte do meu clube de leituras desde o início, aquele Benfica. Por isso eu estou habituada a vê-la nos Zooms e nessas coisas todas, mas pronto, ela não... Ela é muito simpática, eu não a conhecia, mas já a seguia no Instagram, mas... ela é muito simpática. E ela fez a leitura connosco, ela já tem uma pedalada de leitura muito grande. E ela estava a dizer que é o livro do Norberto Moraes, este é um livro onde as personagens se perdem, e é muito difícil para o leitor perder as personagens. E o que eu acho no Ken Follett é que ele são mesmo livros de personagens, e as personagens são bem caracterizadas, são bem construídas, tanto as boas como as más. As más são mesmo más, a gente enerva-se ali com aquele trio todos com o nome do NW. Exato. Que irritação que eu às vezes, né, eu sou um leitor que sou um bocadinho despistado com os nomes. Eu, por exemplo, se te ver na rua, até sou capaz de não me lembrar que tu és Rui. É verdade, não estranhos. E aquelas três personagens, todos com W, todos com nomes muito parecidos, eu às vezes tinha que pensar quem é que é este, tive que fazer quase um jogo na minha cabeça para dizer, mas são os três. Ele de facto é magistral, porque ele contextualiza todas as pequenas ações, racionaliza tudo. Portanto, nós quase entramos na cabeça da personagem quando ela está a formular qualquer ação ou aquilo que vai dizer. E muitas vezes até descobres o que é que vai acontecer, porque ao vermos vai dando pistas, não é? Sim, ao vermos a personagem a pensar ou a personagem a falar com o outro, pensei, pronto, ok, já vai fazer... Vai sair dali qualquer coisa. Exatamente. O que é que achaste da reconstituição histórica? Não é uma altura que eu conheça muito. Pois, é assim, eu também tenho muita dificuldade em conseguir validar, digamos assim, estas ações todas. Né? Primeiro, nem sei se provavelmente Kingsbridge não existe. Não, foi inventado por ele. Ele diz que existem algumas vilas inglesas chamadas Kingsbridge, nenhuma tem a ver com a dele. Se ele soubesse que isto ia evoluir por estes livros todos, ele se calhar até tinha pensado noutro nome. E eu tinha a curiosidade, deixa-me ver agora Kingsbridge, vai ter que ter uma ponte. E quando o livro começou com a outra escrava a atravessar no barco, pensei assim, pronto, ok, tens o trabalho comprometido porque vai haver uma ponte. Exatamente. Pois é isso, de facto, nós percebemos que de facto vai acontecer mais alguma coisa para a frente, não é? Estamos sempre a tentar adivinhar e acompanhar esta narrativa. Mas esta altura, de facto, e quando eu comecei o livro, fiquei com algum receio, porque nem me recordo de ter lido assim nada de muito relevante sobre a Idade Média, em termos de literatura, tirando aquilo que estudámos na escola, e fui um bocado a medo, será que eu vou gostar disto, não é? Sim. Mas, de facto, é a forma como ele nos mostra o mundo, o pormenor, o detalhe, da forma de construção, de locomoção, a estratégia, a política, a religião, e depois a forma como ele mistura estes temas. Isto não é a Idade Média, isto é a Idade das Trevas, aquela parte quando os romanos se foram embora, e ele diz que foi um retrocesso. Exatamente, aqui já temos um bocado o início, não é? A saída sim. Da Idade Média. Pronto. Aquela parte dos vikings, eu por acaso não tenho costume de ler nada dos vikings, nem vejo a série, porque aquilo é um corta-cabeças para trás. Também não vejo. Eu coisas muito violentas, não leio muito, leio para me divertir. A não ser... E pronto, não tinha, mas gostei bastante de ler, e uma das coisas que ele também nos faz é, não sei se tinhas a noção, eu acho que foi a
Cristina que disse abras o livro e bumba, já lá estás. Aquilo parece que nos transporta, nós estamos lá, estás a perceber? Esquecemos de tudo que está à nossa volta e estamos ali naquela aldeiazinha. É o detalhe que ele nos apresenta é minucioso, não é? Ele chegou ao pormenor, não é? Pronto, nós temos o Edgar, que é uma espécie de engenheiro, não é? Sim. A forma como ele constrói determinada coisa, como ele pensa. Sim. Inventar isto vais ver também muito nos Pilares da Terra, com o herói construtor da catedral, que também tem muito... Mas é engraçado ver como é que as coisas se faziam naquela altura. Claro. Eu agora, quando tive... eu só conhecia as catedrais góticas todas de pedra já são um bocadinho mais recentes. E quando estive na Irlanda, fui visitar algumas catedrais góticas em que o teto, a parte toda, a cúpula, e ainda era em madeira. Ainda era magnífica a construção daquilo. Fica-se ali a olhar para aquilo e a pensar, eu que não sou nada, eu nem consigo pregar um prego na parede, ver todas aquelas as coisas, eu fico maravilhado com aquilo. No fundo ele ali detalha um bocadinho do que é um artista, não é? Porque alguém que trabalha a madeira, da forma como eles trabalhavam, é um verdadeiro artista, não é? O pai do Edgar era construtor de barcos. De barcos, exatamente, construtor naval. Mas ele depois evolui para construir de tudo um pouco, não é? Ao longo do livro, ele era uma pessoa muito e era engenhosa. E um bocadinho dotado, ele percebia das coisas, não era preciso... aquelas pessoas mesmo... Ele percebia como as coisas funcionavam. Exatamente. E a personagem feminina? Personagem feminina, eu cheguei a comentar convosco, houve ali, sobretudo na parte inicial, da primeira parte, houve ali 2 momentos que encalhaste. Encalhei um bocadinho, achei que ela não devia ter reagido assim, ou devia ter antecipado alguma questão, mas isso são detalhes, não é? Porque lá está, a forma tão minuciosa com que ele descreve os diálogos, o pensamento das personagens, leva-nos a torcer, não é? A querer que as personagens sejam bem-sucedidas. Sim. E quando elas cometem algum deslize, não é? As boas, nós ficamos quase enervados. Por que é que ela não viu Estúpida, não viste isso? Não viste logo isso, pá? Já tinhas pensado nisso atrás. Exatamente. Mas eu acho que já faz parte da forma dele. Pensar, sim, claro. Eu acho que ele nos manipula um bocadinho, faz-nos ir por sítios. E uma outra escritora que não sei se lês, mas que eu gosto muito, foi a Margaret Atwood. Sim, a História de uma Serva já li. Foi o único que li dela. Sim, foi adorei. Mas lê mais dela. E ela tem tu lês em inglês? Não, leio fundamentalmente, quer dizer, leio, por acaso, recentemente li o Misery, aliás, estou a acabar, Misery do Stephen King, li em inglês, mas perco um bocado o ritmo, tenho alguma dificuldade, não estou habituado a ler. Ok, eu leio bastante em inglês, e então há uma trilogia que ela tem também, uma distopia, que está tão engraçada, e a nível de construção de história também muito engraçada. E ela também nos manipula, ela leva-nos ali, se ela quiser que a gente vá cair no precipício, a gente cai no precipício com as personagens. Está muito giro, porque a gente esquece que estamos a ler um livro. E para mim isso é o que me apaixona de leitura. Sou mesmo um leitor... O que é que tu dás mais importância? Uma boa história ou uma boa escrita? É assim, eu acho, eu sou um bocadinho ao contrário de toda a gente, mas a Márcia Balsas, quando conversei com ela,
explicou-me um bocado porque é que eu sou assim, não é? Para mim, a escrita é fundamental. Eu afeiçoo-me muito à escrita de um autor e de um livro. Às vezes a história pode nem dizer nada. E dou-te, por exemplo, um exemplo. A Ilustre Casa de Ramires, Sim, que que eu até já tenho para falámos, ler. Eu tenho para ler, e exatamente. eu disse-te isso. Eu a história não achei assim nada especial, mas está tão bem escrito. Sim, mas a Ilustre Casa de Ramírez é um daqueles que dizem que aquilo quase que tem palavras novas ou que tem palavras que Exato. nem se Aquilo é um sabe o que é. tratado à língua portuguesa, Sim, não é? sim. Eu há dias estava a ouvir há um podcast com a Rita Ferro Rodrigues. São 3 escritoras e há um podcast que eu ouço, que os nomes não me lembro. Se fosse nomes de orquídeas ou de plantas, eu lembrava-me. Agora, nomes de pessoas é muito difícil. E baralho tudo. E elas diziam isso, eu lembrei-me, olha, o Rui, ainda não eras o Rui Ferreira, mas pronto, já me tinha dito, e eu é um dos que quero ler, é esse, quero ver se este ano ainda pego nele. Se não tem muita história, porque para mim Tem é a história. Não me cativou particularmente, mas sim, pronto. sim. Outro exemplo, pronto, ainda não li muitos livros, mas o Afonso Cruz, apaixona-me é a escrita do autor. Sim. Não quer dizer que eu não adoro uma boa história. Por exemplo, o Norberto Moraes, eu li O Pecado de Porto Negro e foi daquelas que juntou a escrita e a história e Sim, para mim aquilo é uma obra-prima. Ele escreve muito bem. Eu mesmo este foi o primeiro dele, o que eu li, O Ele Sítio não do pode Lugar escrever Nenhum. mal. Eu só li um livro, mas não pode escrever mal. Depois de que li, Sim. não pode. Mas o que tu leste, pelo menos toda a gente que leu o 2 ou 3 Não dizem conheço. dizem que é o melhor. Dizem que é o melhor dos 3. Já tenho aí programado para ler mais para a frente. Ainda não saí de Vícios. Ainda não saí Vícios é o nome da terra. É o original, não é? Quando foi editado a primeira vez, não é? Não, Vícios é o nome da terra. É o nome da terra, É ok. o nome da terra, a terra chama-se Vícios. Pois, porque o Vícios de Amor foi o primeiro título, ele foi... Sim, eu até achei o Vícios de Amor uma história, um título adequado, estás a perceber? Não foi mais nem menos, são diferentes. Nós agora iremos ter a reunião sobre o sítio do lugar, que já foi a outra reunião, eu não assisti, porque eu não... spoilers... Eu já assisti àquela, mas não vou assistir a essa, porque ainda não li. E eu não quis assistir, porque depois eu tenho mas é uma boa pergunta, então, essa do título. E vou ver porque é que ele não quis, ou talvez tenha sido só porque, como foi uma sugestão obrigada da editora, ele tenha sempre ficado com a pulga atrás da orelha, que a gente às vezes também... O título, por exemplo, a minha editora, o meu livro chama-se Paixão pelas Orquídeas, e a minha editora não queria também a Paixão pelas Orquídeas, queria Guia Prático do Cultivo de Orquídeas, ou Como se Cultiva Orquídeas. E então eu no Facebook, no grupo das orquídeas, que havia lá um grupo das orquídeas, eu pus 3 títulos para as pessoas votarem. E 97% votaram a Paixão pelas Orquídeas. E depois mostrei a eles. E eles disseram, ok. Percebe-se, não é? Afinal é mesmo uma paixão. Porque eles não estão no mundo das orquídeas, estás a perceber? Eles sabem lá... Eu percebo isso, não é? Quando as pessoas têm um interesse ou um hobby muito grande, não é? Aquilo é uma paixão, não é propriamente um guia prático. Não, e o mundo das orquídeas, já estamos a sair do tema, mas pronto, o mundo das orquídeas, aquilo é uma doença. Há pessoas, só para veres, eu organizo viagens e já fomos Tailândia, Malásia, Camboja, Singapura, Costa Rica, Paraguai, Equador, para a floresta, ver orquídeas, estás a perceber? Andar lá, fomos a Madagascar, onde andámos lá para ver coisas minúsculas e
e tudo, e vamos... E há concursos, não é? Há concursos internacionais sobre... Sim, eu no Clube de Orquidófilos de Portugal, que eu sou o presidente, nós fazemos exposições, geralmente costumava ser no Jardim Zoológico, agora a última que fizemos foi há um ano, foi dia 8 de março do ano passado. Agora estamos assim, está toda a gente, ainda hoje estive a falar com uma associada que me dizia, tenho tantas saudades dos nossos encontros. Epá, é assim. Mas... A minha mãe tem lá orquídeas. Sim, e até tirei umas fotografias para te mostrar, a ver se são boas. Ok. Eu flores não percebo nada, confesso. Pois, é assim, é gostos. Não é que não gosto, são bonitas, sem dúvida. Claro. Mais coisas, voltando aqui ao Kingsbridge. Não sei, este livro tem tanta coisa, não é? Tem muita coisa. Gostei também da parte da construção de Kingsbridge, que ele disse logo que é neste livro. Tu ainda não estiveste lá, eu já lá estive há 200 anos para a frente, no século XII, que era uma aldeiazinha em inglês. Tu já foste à Inglaterra? Não, ainda não. Já fui 20 e tal vezes. É o país que eu mais gosto e estas coisas estão intrínsecas em mim. Eu adoro mesmo aquelas aldeiazinhas. Nem é Londres. Londres é sempre Londres. Sim, mas as aldeias do campo. As aldeias, a parte rural e a parte o countryside, aquelas aldeias pequeninas. Eles têm aquelas séries que nós vemos, eles fazem aquilo só tirando as luzes elétricas. Pronto, tem o cenário feito. É um país espetacular. E eu gostei, de início gostei de ver, de início quando li Os Pilares da Terra, aquilo também, nós parece que ficamos ali com um bocadinho de dedicação por Kingsbridge, e aqui veio dar o início de Kingsbridge. Nasce de um lugarejo, não é? Pronto, temos aquela terra muito pequenina que tem ali o rio, não é? Temos ali uma ilha. Que tem um outro desgraçado que é bêbado. Exatamente, e pouco mais, não é? Sim, é isso. Aquilo era só... que aquilo antes chamava-se a passagem de... Dennis Frey, acho. Exatamente. Que era o fulano lá, o dono daquilo, não é? Quer dizer, não era o dono, era quem administrava aquele lugar. Mas é muito interessante. Outro ponto que eu achei muito, muito interessante de acompanhar foi a questão religiosa, a parte da igreja, a influência que tinha ou que não tinha, por exemplo, e eu achei muita piada a isso, à questão dos casamentos. Sim. Portanto, tem casamentos que não têm nada a ver ainda com... por cima lá, eles têm muito a igreja anglicana e a igreja católica, que sempre ficaram uma com a outra. Nós cá não temos... A igreja anglicana não tem quase papel nenhum, é tudo católicos, por isso nós levávamos à tabela. Agora eles lá já são assim muito, e aquela coisa da esposa, uma esposa, duas esposas. Dois maridos, Pois, exatamente, ela não se conseguiu decidir, gostava dos dois irmãos, para resolver aquilo, olha, ficou com os dois. E deu bem, e deu certo. Exatamente, funcionou, não é? Às segundas, quartas e sextas. Eu não me lembro como é que era. Às terças, quintas e sábados. Domingo era dia do Senhor, é para descansar. Dia de descanso, exatamente. Ai, meu Deus. Portanto, eu achei muita piada essa parte de perceber a influência da igreja e mesmo até aquela... E aquela família dos maus, dos Ws, aquilo tinha ali tudo. Era o poder jurídico, o poder da igreja, que o outro era bispo. Era das armas, não é? Era um soldado, era um homem de armas, tinha um exército, não é? Sim. Era uma pessoa que tinha por isso eram os três. Era o dono, era o irmão dele, que era o juiz lá da comarca, ou lá da zona. Era magistrado, não é? Exatamente. E o outro que era o bispo,
que Senhor Bispo, que Senhor era Bispo, exatamente, que tinha. Exatamente, por isso estavam os três poderes, o triângulo, naquela família que quem se opunha a eles, era muito difícil. Gostei muito de ver. Gostei também da parte da ilha dos tuberculosos, aquela coisa de ver aquela ilha e aquela irmã que se afeiçoava muito às senhoras, que beijava muito as senhoras, beijava muito as senhoras, que ele até dizia a ela, quando ela lá foi dormir, não deixes beijar-te muito. Já reparaste que, não sei se reparaste, mas uma das coisas que podes ver também nos romances dos Ken Follett, tem quase sempre personagens homossexuais. Mais importantes, menos importantes, mas tem... Caso tínhamos o Aldred, não é? Sim. Que achei muito giro aquela parte do primeiro, não é companheiro, mas pronto, o colega do noviço, que o levou a ser expulso. Ele depois tinha um companheiro não oficial, mas tinha um companheiro, e a paixão dele pelo Edgar, por acaso achei engraçado. Também foi um ponto que eu achei muito interessante, foi aquela, no fundo havia um triângulo amoroso entre as três personagens. Sim. Havia uma tensão entre elas muito, muito interessante, portanto, que começa com uma grande amizade, uma empatia inicial, e que depois vai evoluindo ao longo do livro todo, e vamos acompanhando essa relação entre os três que é muito interessante. E já vi que isso vai por aí fora no resto da série, não é? Portanto, temos sempre, ou pelo menos nos Pilares da Terra, temos alguém que vai construir uma catedral, não é? Que já aqui também começamos um bocadinho com essa ideia, não é? Alguém... Porque a igreja aqui era uma eu já não me lembro, eu já li os Pilares da Terra há muitos anos, tanto que viste a minha edição, por isso eu sei que há uma igreja que arde. Eu acho que é talvez a igreja que foi agora construída. Agora. Há qualquer coisa por aí, eu tenho essa ideia, mas já li há muitos anos. Daí eu estar a dizer que se eu for para ler agora, não tudo de uma enfiada, porque eu canso muito de ler tudo sempre do mesmo tema ou do mesmo tipo. Também gosto de alternar. Por exemplo, agora o Norberto Moraes, eu não me interessa ler. Vou ler agora os 3 livros de Norberto Moraes. Pois, não consegui também. Não consegui, já disse a Ana. A Ana tinha-me dito, e eu digo, é assim, lá para agosto, setembro, eu pego no Bocado de Porto Negro, que é quando eu já saí, já deixei a outra, porque eu custo a deixar. Eu há bocado estava a ler, eu agora estou a ler de uma leitura conjunta, que eu tenho duas senhoras que lemos livros já há bastante tempo, sempre os 3, e estamos a ler, como eu nunca tinha lido nada de autores russos, elas cada mês escolho um. Então estou a ler, mas eu não li porque não tenho mesmo grande interesse, estás a saber? E uma delas, não leste, então vamos ler um autor russo, vamos embora. Aquilo a gente não discute, a gente, desde que ela não queira ler as 50 Sombras de Grey, eu vou em frente. E então estamos a ler o Mestre e Margarita, de um autor russo, que eu não sei dizer o nome, um Bokov qualquer. Estou a patinar naquilo, estou a achar a história tão parva, é uma coisa. E eu há bocado estava a ler, porque estamos na última semana, nós nestas leituras fazemos diferente do que fizemos. Nós todos os domingos vamos para o Messenger, e estamos mais ou menos uma hora, normalmente é mais uma hora a conversar sobre o livro e sobre outras coisas que depois vão aparecendo. E eu estava a ler um livro, mas estava ainda lá no teu país. Estava ainda no teu país e estava a pensar, porque entretanto terminei ontem à noite, por isso eu gosto de dar assim um espacinho para sair, é como se fosse uma personagem, e despir a personagem.
e por isso eu gosto sempre de fazer outro. Outra coisa também que eu esqueci-me há bocado de dizer, se tu não lestes do Ken Follett, esta trilogia, lê. Para quem gosta, são 3 calhamaços, mas que se lê estes 3, eu li os 3 seguidos, e são assim. Pois, é o século XX, não é? É muito bom, muito bom. E tem que ler. Histórias de perspectivas diferentes, não é? Não, de coisas familiares, de cruzamentos de famílias, como ele faz sempre, de personagens. Está fabuloso esta história. Por acaso, tinha posto só aqui na secretária os do Kingsbridge, mas também tenho esta que li e que os livros que tenho são os livros que eu ainda hei talvez pegar neles outra vez. Os que eu não pego neles outra vez eu ofereço-os. Por isso, estes já tenho há bastante tempo, porque são livros com histórias bem contadas, histórias fabulosas mesmo. Outra coisa que eu estava, há bocado, quando estávamos a falar, e o poder dos reis? Fiquei surpreendido, não tinha a noção dos poderes dos reis, do que eles podiam fazer e não podiam fazer, sem que o rei aprovasse ou não aprovasse. É muito interessante. E também perceber que o rei não chegava a todo lado, não é? E que podia ser desafiado, não é? Daí tinha... Pois, já vistes, os irmãos eram muito maus a pagar as multas e a fazer o que o rei... Mas quando precisaram do rei, souberam manipulá-lo e dar ali a volta. Mas, por exemplo, ela foi-se casar com o irmão do outro por ordem do rei. Quase por ordem do rei. Eu fiquei... não tinha essa noção. Porque no fundo, tinha que haver uma relação muito próxima entre o rei e a nobreza, não é? Porque os nobres é que pagavam impostos, é que tinham os exércitos, não é? O rei não tinha grande exército, não é? Dependia dos nobres para... E protegiam-se uns aos outros. Protegiam-se, exatamente. E depois a questão das terras, não é? A forma de ganhar poder e de fazer amizades, fazer amigos, era: olha, vou-te oferecer o vale de não sei de quê, vais viver daquilo, vais cobrar os dotes e todas essas. E aquela parte das heranças, de pai para filho. Primeiro filho, homem, se fosse mulher já não tinha direito a nada. O segundo era sempre, coitado, estava sempre à espera que o primeiro lhe acontecesse alguma coisa. Exatamente. Para ficar ele, mas é uma lei que ainda só há pouco tempo é que eu acho que deixou de existir. É histórico, não é? Não só em Inglaterra. Sim, claro. Mais alguma coisa sobre esta leitura? Acho que não, acho que já falámos de... Estou a ver aqui os meus apontamentos. Eu também acho estava aqui a que ver. tínhamos tudo... Abordámos um bocadinho de tudo, se calhar já demos aqui alguns spoilers. Mas tem que ser. Depois tu editas. Eu não costumo dar muitos spoilers nos vídeos que faço para o meu canal, mas daí eu queria... Mas também foi como a Cristina disse, nós logo no início quase que sabemos o que é que vai acontecer, não é? Claro. Aquela história de amor que se arrasta. Exatamente. Eu sou um bocadinho, eu não sou nada lamechas, e é aquelas coisas, o desgraçado, também houve ali um bocadinho que era o conto do desgraçadinho. Exatamente, um bocado escusado, não é? Ele, sim, foi um bocadinho demasiado. Andou ali a guardar-se um bocado de tempo demais, não é? Sim, isso aconteceu até se calhar pouco verosímil, mas... Pois, exatamente. Mas... Tantos anos assim... Mas pronto, e um homem que acabou por prosperar, não é? Porque ele, com o seu engenho, começou a ser uma pessoa conhecida e com alguma capacidade económica para a altura. Foi aquela coisa de início, então, só por fiel a alguém que tinha morrido, foi... mas depois chega ali uma fase que já não se engole tanto aquilo.
Já começa a parecer um exagero. Sim. É o oposto, e depois temos os outros exemplos, que são completamente diferentes e são esvairados. E parece que ainda dá ali um gap, uma coisa maior, um fosso maior. Exatamente, é um 8 e 80. É isso. Olha, queria-te agradecer a ti pela leitura acompanhada, a ti e à Cristina também. Houve mais 2 pessoas que se juntaram, mas depois perderam a pedalada a meio e nem sequer falaram depois connosco. Espero que brevemente juntos para ir noutra leitura, porque eu espero que sim. Né? Gostei de discutir o livro vou contigo. Descansar um bocadinho do Ken Follett, mas... sim, do Ken Follett eu também agora vou pô-los ali, vão para a prateleira um bocadinho, porque há muita coisa para ler, há muita coisa nova, e tenho também, este mês tenho mais umas leituras conjuntas também para fazer, e eu qualquer dia, já não faço mais nada, qualquer dia é só, não, era bom, mas não. Mas eu gosto bastante destas leituras conjuntas, porque dá para discutir e dá para ver outros pontos de vista e coisas que às vezes me passavam despercebidas. Outra pessoa com um ponto de vista diferente ou com um gosto diferente vai buscar essas coisas. Eu só estou agora a começar nas leituras conjuntas, era muito raro participar e fico muito agradecido pelo teu convite e gostei muito e discutir contigo e com a Cristina principalmente. Sim. E conto em breve juntar-me para outras histórias. Rui, obrigadinho pela tua participação. Olha, obrigado. Vamos falando.